múltiples facetas. Estamos, como sabéis, en el Centro Cultural de España. Nosotros formamos parte de la red de cooperación cultural de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y somos uno de los 19 centros culturales que España tiene instalados en Iberoamérica. Pero como probablemente sabéis, nuestra misión, siendo un espacio público español, es no solo promocionar la cultura de nuestro país geográfico, sino también de nuestro país idiomático y, desde luego, apoyar también las políticas públicas y las iniciativas de nuestros socios en toda Iberoamérica. El ejemplo de hoy no podría ser más emblemático. Estamos en una actividad que dentro del marco de Festival de México en el Centro Histórico promueve Circo 2.0 en un programa que se llama Cinema Global y estamos presentando a un artista brasileño, Cao Guimarães, que algunos de ustedes seguramente ya conocen, el cual va a su vez a ser presentado por una curadora mexicana, Paola Santoscoy. Paola dirige el ECO, ha participado y de hecho nos conocimos en Brasil cuando yo vivía allí. Ella fue curadora invitada en la Bienal de Mercosur. Cao es un artista brasileño no solamente muy reconocido en su país, sino muy reconocido internacionalmente. Yo no voy a hablar de ninguno de los dos porque ellos lo harán y Paola hará la presentación en sí de Cao. Pero sí quería agradecer a Cinema Global que haya contado con nosotros para la actividad. A mí me hacía especial ilusión por haber vivido en Brasil y por adorar la cultura brasileña, hacer esta mezcla México, España, Brasil, me hacía mucha ilusión. Así que bienvenido, Cao. Está especialmente agotado, no ha dormido, lo han entrevistado millares de veces, pero aquí está, a su hora, y dispuesto a mantener esta conversación con Paola y luego con ustedes. Quiero invitarles también, una vez que acabemos la actividad, a un cóctel que tendremos con motivo de otra actividad que está sucediendo simultáneamente y que es Graffiti sin Pena. Se inaugura una intervención de graffiti con motivo de la campaña de despenalización del graffiti en el estado de Morelos. Por ello, estamos organizando 2 meses y medio de actividades que inician hoy con un concierto que está sucediendo en este momento de Fouché, con la intervención en la terraza, dentro del programa gráfico de terraza, y con un cóctel al que nuestros amigos morelenses nos han invitado muy amablemente, también a los participantes de esta actividad. Va a ser en el palco del Espacio X. Entonces, sin más dilación y sin entretenerles, paso la palabra a Paola para que ya discurra la conversación. Muchas gracias, Ana. Gracias por la invitación a estar aquí, a Ana Tomé, por supuesto, a Lola también de Cinema Global. Es un placer presentar a Cao Guimarães y poder conversar con él aquí el día de hoy. Como Ana comentaba, estuve una temporada trabajando en Brasil en la Bienal de Mercosur y ahí tuve la fortuna de conocer el trabajo de Cao y de poder seguirlo un poco más de cerca después de eso. Cao es artista visual y cineasta y es alguien que creo que transita muy fluidamente entre el mundo del cine y el mundo de las artes visuales. Su trabajo se ha presentado en varios museos de forma internacional, en lugares como Tate Modern, el Guggenheim, el Museo de Arte Moderno en Nueva York, Gasworks en Londres, el Frankfurter Kunstverein, la Galería Caja Negra en Madrid, la Galería Nara Rösler en Sao Paulo, que es quien lo representa. Ha participado en varias bienales, las 2 bienales de Sao Paulo, la Bienal de Mercosur, y también ha participado en México en el proyecto Insight, en la frontera de Tijuana y San Diego en el 2005. Ha visitado México en varias ocasiones, ya nos hablará de eso un poco, espero. Tuvo una muestra en el Museo Carrillo Gil en el 2006, para donde produjo un par de obras en particular, pero es la primera vez que se presenta una retrospectiva de su trabajo cinematográfico en México. Vive y trabaja en Belo Horizonte, en Minas Gerais, y
Y bueno, a lo largo de su carrera ha producido, además de filmes y videos, fotografías, instalaciones, libros, que comparten un proceso de reconocimiento del propio artista y del otro. Son procesos de inmersión de pensamiento que se detienen en particularidades, personas, localidades, culturas, pero que no se conciben como el punto de llegada, sino como una cadena de acontecimientos visuales y auditivos. Sus obras puede decirse que son concebidas en relación a un cotidiano poético. Para la crítica de arte brasileña Aracy Amaral, ella habla de esto como una conmovedora afectividad que está siempre presente en sus trabajos. Hablamos un poco, Cao y yo, antes de esta charla y decidimos que la dinámica a seguir fuera más una conversación, ir hablando de algunos trabajos en particular, también abrir la conversación desde un inicio con ustedes que acaban de ver uno de los trabajos, el primer largo de Cao de 2001, El fin del sinfín. Entonces, creo que me gustaría arrancar con algunas preguntas que no solo se van a centrar en el trabajo cinematográfico, sino también en fotografías, en libros, para ir dialogando sobre el proceso de trabajo, pero si sintieran que quieren intervenir en algún momento, por favor, siéntanse libres de hacerlo y participar de la conversación. Hablábamos un poco, como acaban justamente de ver esta película, que me decías es el primer largo del 2001, y un trabajo que hiciste mientras vivías en Londres, porque estudió una maestría en estudios fotográficos en Londres. Me interesa un poco que nos hables de cómo es, por un lado, este regreso a Brasil, estando fuera del país, pero también la idea del viaje, pensando en los guiones. Me interesa mucho saber si escribes guiones, cuándo lo haces y cuándo no. En algunas entrevistas leí que hablabas de algo como un guión de viaje, ¿no? Más que un guión realmente para una película, sino de algo que es un guión de un recorrido y eso va a generar un trabajo, ¿no? Pero sin tener algo tan determinado. Entonces, tal vez para empezar con lo que acaban de ver, podríamos empezar por ahí. Hola, ¿está funcionando? ¿No? ¿Aló? Ahí está. Gracias por la invitación de estar acá. Me quedo muy feliz aquí en México siempre, mesmo assim, nesse estado, sin dormir, un poco catatónico, pero es interesante porque el país es una cosa, una multiplicidad de formas, de sonidos, de colores, de todo, que parece que es un estado lisérgico, ¿no? Que estoy ¿Ah? Este sigue prendido, no se lo apago. ¿Aló? Yeah. Bueno, entonces, el fin de Sem Fim, ¿no? que vinieron ahora, que voy a hablar un portuñol, estoy hablando desde las 11 de la mañana, un portuñol, está una locura, esta língua mezclada, sin dormir, mi cabeza está como de un andariego de estrada, así que queda caminando todo el tiempo sin hablar nada. Pero vamos a tentar coordenar las ideas. El fin de Sem Fim, el primero largo que ha hecho, como Paula dice, yo estaba viviendo en Londres, tenía como 2 años, no era yo que tenía la beca, pero mi ex mujer, Rivani Nochvanda, que es una artista también, que yo era como un cónyuge bequista, que es la mejor profesión que yo tenía, que el gobierno me pagaba para cuidar de mi mujer, ¿no? Yo estaba ahí en Londres un poco sin tener mucho que hacer. Empecé nunca había hecho películas, ni largos, ni películas
só algumas tentativas básicas, assim, e ocupei um pouco meu tempo com exercícios triviais, digamos assim, de gravar, de filmar em Super 8, coisas, pequenos fenômenos, microfenômenos que aconteciam no apartamento onde vivia. Por exemplo, uma semilla que passava cruzando o apartamento e caía em um vaso, ou uma luz que cruzava a cozinha. Quedava filmando essas coisas em Super 8, não sei porquê, simplesmente por achar isto um pouco expressivo, este tempo um pouco dilatado que estava vivendo, de não ter o que fazer e tudo isso. E era muito interessante a experiência de comprar Kodachrome, que era uma película de Super 8 que Kodak vendia na época em las tiendas, que não tinha isto em Brasil. E eu filmava com Super 8, mandava para Kodak, em Suíça, e uma semana depois, por el correio, ele me enviava de volta o carretel revelado, não revelado ou processado. Era como que estivesse mandando uma correspondência ou uma carta para mim mesmo toda semana, não? Era um exercício muito interessante de empezar uma tentativa audiovisual. Eu mesmo projetava, chamava alguns amigos, projetava este Super 8 na cozinha de la casa. Incluso escrevi um texto que se chama Cine de Cocina, que sintetiza um pouco me fazer cinematográfico, que muita gente confunde como cine de gastronomia, mas é mais a forma de fazer cine, um pouco mais de artesania e tudo isso. Então, passei esses anos um pouco he hecho os primeiros vídeos em Super 8, pero transformados em vídeos, e estes primeiros trabalhos foram não direcionados para o cine, pero para os museus e galerias, porque uma curadora, Lisete Lanhado, he visto alguns, então acabei, eu que sempre queria fazer cine, acabei virando um artista plástico. Nunca tinha pensado em virar artista plástico, pero por acaso acabei começando a participar de exposições com vídeo. Eu já havia participado em fotografia, pero esses vídeos foram como primeiras tentativas de nascer muito solitário, muito relacionado a uma autodescoberta de como fazer, que é muito importante em meu trabalho posterior, e que culminou depois em muitas películas, não? E El Fin de Sem Fim foi um projeto que escrevi nesta época, quando estava vivendo em Londres, e consegui captar uma plata para fazer a película em Brasil, e coincidiu com meu retorno deste exílio, não, em Londres, de 2 anos, de quedar aí lejos de meu país, e foi como um reencontro com Brasil, viajando por 10 estados diferentes, principalmente na região nordeste de Brasil e sudeste. E era justamente um momento de la passagem do milênio, não? Era a passagem de 99 para o ano 2000, e no Nordeste há uma cultura, uma tradição oral muito forte, de uma oralidade que eu penso que é a mais impressionante de Brasil. Os nordestinos são pessoas que contam muitas histórias, têm uma forma de narrar histórias muito original, e a película era sobre profissões em extinção, como parteiras, como tocadores de sinos em igrejas, ou sinaleiros de trem, profetas, incluso profetas. Imagina profetas, cordelistas, pessoas que tinham o dom da palavra, não, nesta passagem de milênio.
era un momento muy interesante para, viajé 2 meses conociendo el país, reconociendo el país, ¿no? Después de mucho tiempo fuera. Y fue un marco en mi vida, porque en este momento, por ejemplo, descobrí la cultura brasileña y empecé, por ejemplo, un trabajo que me marcó mucho, mi trabajo fotográfico, que empecé con las gambiarras en esta época, porque encontré en Brasil una forma de sobrevivir. Las gambiarras son como, ¿cómo se habla esto en español? No sé. ¿Hay traducción para gambiarra? No. No hay una traducción. Son como, por ejemplo, una clásica, es como, quien recuerda de los tocadiscos de vinil, que quedaba temblando así en el vinil, ponía una monedita aquí encima, un pesito, y paraba, ¿no? Hacer una improvisación para que la cosa funcione. En Brasil hay mucho de esto, ¿no? En todos los países, en México también hay muchas gambiarras que he fotografado, Tailandia, principalmente en países más que no tienen esta cosa de la sociedad de consumo tan consumada, ¿no? De descartabilidad tan consumada. Entonces, en estas viajes encontré muchas gambiarras y empecé una colección de gambiarras que hasta hoy produzco. Y el Fin de Sem Fim foi esse trabalho de 2 meses, buscando de todos os tipos de profissionais, que justamente não havia um guião, que é a pergunta que existe, não havia um guião anterior, havia uma lista de possíveis profissões em extinção, que íamos viajando e buscando nas cidades pessoas assim, por exemplo, maquiador de defunto. Como traduz isso? Que defunto. Maquilladores de muertos, ¿no? De muertos. Por exemplo, chegávamos em um sítio e perguntávamos, hicimos uma lista muito grande de profissões e chegávamos nessas cidades muito, por exemplo, nessa cidade de poetas que encontrei em Paraíba, que é uma cidade que há muitos poetas, que tiene, as pessoas andam com poesia em la camisa, que é muito incrível. Me deparei com uma porta escrito Profeta Manuel Luiz dos Santos, em sua casa. Profeta, nunca havia visto isto, não? Aí liguei a câmera, toquei a porta, e abriu um nome assim, e eu perguntei, e aí, profeta, estava aguardando nós outros? Uma intuição mais ou menos clara, pode ser que sim. E aí começou uma conversação muito louca, porque seu trabalho justamente era de prever se ia chover, se não ia chover, como seria a safra da agricultura, um exercício que existe no Nordeste, esta profissão, não? E é muito divertido isso. Então, o que passou, o que hicimos, foi mais ou menos uma concepção anterior de como buscar essas pessoas. Por isso, hicimos um guião de viagem, onde íamos a ir, onde tinha o Brasil profundo, não? E isso se passou também em quase todas as outras largos que eu he hecho. Solo uma eu he hecho um guião clássico, que foi minha última película, que vai passar amanhã, que é El Hombre de la Multitumbre. Todas as outras eu hago mais como cada uma é muito distinta de la outra, não? Pero hago mais uma espécie de uma nuvem conceptual de intenções e recorrido possível de acordo com minha ideia e uma apuesta, digamos assim, en el azar, en el acaso, que é para mim esta possibilidade de estar aberto ao azar, ao acaso, para mim é um pouco a verdadeira magia del cine, ¿no? De fazer cine. Que volviendo a esa época y al cine de cocina o cinema de cocina del que hablabas, hay una parte muy bonita en ese texto en donde dices que, bueno, que juntas distintos ingredientes extraños para crear algo con el propósito de que la digestión se realice en el estómago del otro, ¿no? Y esto hace pensar mucho en la relación
constante creo que tiene tu obra con mirar al otro, pero también cierta participación. Hay otro trabajo del 2001, que es un libro y una instalación, según entiendo, que se llama Historias de no ver, que tiene una dinámica muy especial, me parece, en donde le pides a personas que te secuestren, esa es la palabra que usabas, y con los ojos vendados que te lleven a lugares que solo no ves, en lugares en los que estás y en donde tienes una experiencia sensorial para tomar fotografías ciegas, ¿no?, de ese lugar. Y me pareció súper interesante el proceso y también poder hablar contigo de qué es lo que estabas buscando, pensando en ese momento en tanto experimentación, ¿no?, con el medio y con esa participación con estas personas en ese trabajo. Esse trabalho é como ponto culminador, de uma divisa de minha carreira, porque eu trabalhei muito, eu nasci, por exemplo, em uma casa, meu abuelo tinha um laboratório fotográfico, era médico pediatra, gostava de fazer filmagens científicas de los niños um pouco deformados, de umas coisas um pouco monstruosas, fotografias, e fazia também documentais, filmava eventos em la pequena cidade onde vivia, filmava sua família, é o que conhecemos como um cineasta amateur, não? Que me encanta esta palavra, que eu creio que sou um amateur até hoje, que é um amador, um amante del fazer cinematográfico, não? Então, nasci aí, em meio a esse mistério do aparecimento da imagem, não? Para mim, este universo da luz vermelha de um laboratório fotográfico com 3 anos de idade era uma coisa incrível, não? Completamente distinto do que vivemos hoje, quando o ninho já é imagem antes de nascer, não? E no ultrassom, aí, em sua barriga, já é visto tu filho, não? Já nascemos, antes de nascer, já somos imagens hoje, não? Prontos para a sociedade de espetáculo, não? Para a alegria dos médicos, da madre e tudo. Então, nesta época, tinha como uma ritualização com a imagem, uma força, um mistério, não? De ver estas imagens aparecendo em laboratório, a projeção destas películas 16 milímetros para a família aí em minha casa, e todo isto me ha hecho trabalhar com fotografia, começar a trabalhar, ganhar a vida com fotografia, com trabalhos assim para sobreviver, como filmar bodas, ou filmar, não sei, nascimentos, ou eventos sociais, ou um produto industrial, ou fazer fotos para sobreviver, como qualquer fotógrafo, não? Este é um exercício muito interessante e muito forte que eu quedei muitos anos nisto, ganhando a vida, e que em momento eu simplesmente fatiguei, cansei, eu quedei completamente exaurido da mediação com a realidade através simplesmente da imagem. Então, queria, este projeto Histórias del Não Ver foi uma tentativa minha de provocar situações, experiências, fenômenos que eu participaria como uma espécie de cobaia e que eu filtraria, receberia ou perceberia a realidade através dos outros sentidos que não a visão, que é um sentido muito tirânico, às vezes muito dominador, que pouco embota os outros sentidos, não? A força da visão é muito incrível, não? Haja visto o que estamos vendo hoje na sociedade contemporânea, não? A imagem é uma coisa muito forte. Então, invitava as pessoas a princípio amigas que eu conhecia, assim, para me sequestrar, entre aspas, para que me levassem e hiciera o que quisiera comigo, de olhos vendados, que eu fotografaria todo com uma câmera blanco e negra de película na época. E depois, ao volver, depois da experiência, volvia a minha casa e escrevia um texto
narrando um pouco as sensações que tuvo sobre essas experiências, pero narrando de uma forma literária, não? Com palavras. Depois processava as imagens, as fotografias, e tornou um livro de sequestros com imagens ciegas e os textos que eram as impressões que eu havia tenido através de los outros sentidos. Este é um marco porque me abriu um pouco o campo de perceptivo, não de que é possível ir mais allá, mesmo no cine, que é imagem e sonido, e tentar buscar, através da imagem e sonido, outros sentidos. Eu creio que tento muito isso em minhas películas, por exemplo, tentar fazer com o espectador oler, cheirar, oler um personagem, ou um ambiente, uma caverna de um ermitaño, ou tentar que case aquela pessoa, que a imagem tenha um aspecto mais táctil, não, de tatilidade, que hoje é muito possível, não, com a proliferação de projeções de imagens. A imagem hoje já passou um pouco essa coisa do campo bidimensional que estávamos acostumados, não? Então, essa experiência foi muito libertadora um pouco, que marcou muito meus trabalhos posteriores, não? E também me marcou também com relação a esta relação com a autoridade, com o outro, porque, por incrível que pareça, quando está cego, quando não vê, eu pensei que iria quedar com muito medo de certos momentos, mas quedava às vezes com muita coragem. Ao revés, quando não venia, por exemplo, estava aí com um grupo em um restaurante, com a venda de los ojos, com uma mesa, hablando, comendo, eu perdia completamente a vergonha de falar, porque a imagem é um pouco intimidadora, não? Então, o não ver me dava mais potência de relação com o outro, e mais mistério também, e mais desejo de imaginar quem era essa pessoa que estava aí comigo, não? Ou este lugar em lo qual eu estava. Então, isso está presente em vários outros trabalhos que eu he hecho, e que, de uma certa forma, tem uma característica que são trabalhos que eu tento compartilhar um pouco o sentido da autoria do trabalho com o outro, com os participantes, no caso desse, com os sequestradores, por exemplo. Um outro trabalho que é um pouco parecido, que são trabalhos mais propositivos, mais conceptuais, então, que têm uma intenção conceptual antes que detona um processo, né, que tem como um dispositivo, digamos assim. E Calha de Mano Dupla, por exemplo, é o mesmo, não? Que não peço a pessoas para cambiar de casa, e são conceitos que geram uma ação em uma realidade qualquer que detonam um processo. Esta é uma característica de um tipo de trabalho que hago. E Histórias de não ver foi um pouco isto. Está seca minha boca. Toma. Decías también en varios entrevistas y lugares que te gusta mucho perderte, que te gusta caminar, que te gusta justamente no tener un plan a veces, y esto nos regresa como a estos guiones de viaje, pero me pregunto qué tanto durante estos viajes y este perderte en un lugar, estás buscando una lógica o un cierto orden. Hay ese intento constante de encontrar algún tipo de orden, o es algo realmente, ¿cómo sabes cuándo termina ya un filme, cuándo tienes todo el material y cuándo parar? Porque es lo mismo que perderse, llega un momento en que tienes que volver o que detenerte o algo. Sí, esta palavra de perder, eu me gusta muito de falar de descontrole, controle e descontrole. Tem artistas ou cineastas que a eles les encantam controlar todo, desde o início,
já tem em sua cabeça como vai ser a película final, não? Eu sou um pouco mais do descontrole, provocar o descontrole, ou el perder. Pero este é lançar... eu penso um pouco na película como uma entidade de candomblé. Sabe uma entidade de candomblé? Candomblé conhece? Sim. Eu creio que ele quer barrar e quer ir a algum sítio e quer um pouco culminar seu trajeto em el outro, que é o espectador, que é quem vai ver a película, não? E eu sou como um cavalo de santo, que tenho que simplesmente perceber onde a película quer ir, quedar atento para com respeito a ela, que é muito importante, como as entidades, com os orixás, o mesmo, não? Para onde quer ir a película. Então, essa é uma negociação que hace com ele acaso, uma negociação não, mas uma apuesta que hace e uma crença ou uma confiança que tem de ser incorporado um pouco por isto e levar esta entidade hasta o outro, hasta a sua consumação, por exemplo, não? Esto perdona, eu olvidei que perguntaste. No, bueno, pero tiene que ver si estabas buscando una lógica o cuándo sabías cómo parar, pero en realidad sí habla de eso mismo. Sí, sí. Esto. Sí, la lógica, la cosa del descontrol, el momento de la lógica o de la escritura, digamos, de la organización del caos de la filmaje, es la edición. Durante la filmaje, eu tenho como eu mesmo filmo e eu mesmo edito a película. Enquanto filmo, eu empiezo haciendo uma construção de lo que he filmado e de sinto que quando está já é suficiente, porque como todo está passando por minha mirada, eu já empiezo como a editar inconscientemente a película, entende? Porque todo está sendo passado por acá, é como uma... E aí se sente um momento que acontece algo, que não, vamos embora, está... Aí já sinto que tem material suficiente deste caos de imagem e sonido para, aí sim, fazer a escritura da película, que é o momento mais, para mim, melhor e mais fascinante, que é como escrever um livro, que é uma imersão total em la edição, que é como escrever um livro. Só com literatura, fazem com palavras e com cine, se faz com imagem e sonido. Então, tem uma série de elementos que tem que associar e criar uma estrutura narrativa e, principalmente, um ritmo, né? Esculpir o tempo, como dizia Tarkovsky, este tempo capturado tem que esculpir em um ritmo para levar o espectador a um outro lugar, para que o espectador não canse com a película, para dialogar com o outro, não? E este momento da montagem para mim é muito especial por isso, porque é muito misterioso ao mesmo tempo. Pode parecer lógico ou racional, mas não é também, porque hoje é muito gostoso fazer edições, porque tem autonomia, não depende de nadie, pode estar dormindo, tem uma ideia, vai à ordenadora e edita. Então está aí, passa uma noite inteira em tu casa fazendo uma edição, como escrever um livro, não? E se pensas, por exemplo, que depende, despierta de mal humor por la mañana, empieza a editar tu película, como escolher a primeira imagem de tu película. Esta é uma coisa muito misteriosa, porque a primeira imagem pode levar a película por uma outra direção, outra imagem pode levar para essa direção. São milhares de possibilidades, infinitas. Isso é muito bueno, porque uma película que não há guião, se escreve na edição. En el guión, geralmente, sigue el guión en la edición. Un poco sigue el guión, pero en la edición de una película sin guión, tiene miles de posibilidades que es como un juego, ¿no? No sé.
es muy intuitivo también. ¿Y piensas que el campo de las artes visuales, dígase los museos, los espacios de exhibición, te permiten una mayor experimentación o tomar mayores riesgos en términos de cuál va a ser el resultado, más que el ámbito del cine, o no necesariamente? ¿O son distintos? No en el fazer. En el fazer hago riesgo tanto en trabajos de cine quanto de artes. Lo que pasa son la forma de exhibición, o los medios que un cineasta tiene hoy para exhibir tu película. Claro que es un ambiente muy más engessado, ¿existe esa palabra? Engessado. Engessado, rígido. Rígido. Muy más industrial, muy más. Los exhibidores de cine están muy más interesados en plata, en saber ahí una película que va a tornar. Essa é uma coisa muito importante, é o público passivo, não? Que é uma película que já sabes que vai melhorar a 10 minutos, vai sorrir a 40, ou seja, tem uma passividade do público que é cúmplice de toda uma indústria do cine, não? E a mim me interessa muito mais o espectador ativo, não? Que vai a fazer a película comigo, que em cada mirada de cada espectador é uma película diferente, distinta. Esse é o mais rico, não? A obra aberta. Em las artes eu creio que é um pouco mais, não há uma coisa tão, apesar desta coisa hoje que um pouco, desculpe, tu és curadora, pero há uma soberania de curadoria hoje, que hoje nos sentimos os artistas como adereços de pensamentos de curadores, às vezes. Isso suena horrible. Há um pensamento, os curadores são as estrelas da arte e classe hoje, não são os artistas. Os curadores pensam um conceito e aí, claro que não são todos assim, pero há também muito de isto, não? Que é que não era assim antes, pero está cambiando muito e também cada área tem seus problemas, né? Eu me sinto mais livre, não sei se porque as artes plásticas é uma arte muito mais vieja que o cine, que já uma arte, né, milenar, pintura, escultura, de burro, e o cine é secular, não tem um siglo só. As artes plásticas já se decretou morta, por exemplo, não? E abriu suas possibilidades para as outras, de diálogo com as outras artes, não? Se vê de todo hoje no museu. Isto para mim, eu creio, muito rico, muito interessante, porque o cine empieza também um diálogo com as artes plásticas hoje, que é muito rico e muito necessário para um pouco desengessar ou desenrigidar. Ser menos rígido. Ser menos rígido, não? Porque ser menos, ter um espaço um pouco menos industrial, menos relacionado simplesmente a esta relação passiva, não? Que es interesante esto del espectador no pasivo, porque digo, hay varios pensadores que dicen justamente que no hay tal cosa como un espectador pasivo, no importa si estás sentado en una sala de cine o estás en una sala o en un museo directamente participando, pero es realmente la mirada y como ese momento de realización, de saber que con la mirada puedes transformar o un objeto, lo que estás viendo, que es de lo que hablabas, como varias películas en varios espectadores, ¿no? Como poder generar eso y dejar que existan. Que não há espectador passivo. Sí, no hay. Sí, pero hay fórmulas de hacer artístico que son la misma. Entonces, se ve la película, que siempre es casi lo mismo, es casi como un espectador pasivo, que no sale un poco de este lugar, de este sitio, que es, por ejemplo, ver algo diferente do que está acostumbrado. Não provoca no espectador algo distinto, por exemplo, um tempo diferente de mirada com as coisas, não? Isto que eu chamo de passividade, porque
porque los tiempos, como el cine es una arte del tiempo, y hoy estamos en un flujo muy rápido de televisión, los cortes muy rápidos, la montaje muy rápida, casi nadie, en mis películas yo tento ir en un contrafluxo de esto, por ejemplo, aproximar un poco el tiempo del cine al tiempo de la vida, por ejemplo, porque cada vez más el tiempo del cine se distancia del tiempo de la vida. Esto es una cosa de un tipo de cine que me interesa, por ejemplo, de que las personas andan esqueciendo del tiempo de la vida, están ansiosas viendo películas, no tienen tiempo para percibir un casi nada en la pantalla, por ejemplo. Están ansiosas todo el tiempo. Hay una pregunta acá. Creo que aquí hay un micrófono. Felicidades, Cao. En esta película que tuve oportunidad de verla antes, yo en mi carrera de psicología, obvio mi comentario va a ser muy psicológico, siento que tienes una visión extraterrestre, o sea que vienes de otro planeta y te empiezas a usar la cámara y a grabar, o sea, una visión de detalles increíbles. Un niño súper inteligente y súper inocente. Me llamó la atención la escena del profeta, siendo que después de que grabaste o filmaste al profeta, tú eras profeta, sentiste, o sea, te apasionas y nos hace sentir a los activos como público que también sentimos esa pasión, nos transmites ese apasionamiento. Me llamó la atención también el elevadorista, que dice un chico, elevadorista, que dice un chico que esta es cámara escondida y estás grabando de repente como imágenes que solo un niño lo percibe al subir y bajar el elevador. Yo te felicito, eres increíble y sigue adelante. Quítanos esa mentalidad cerrada de películas taquilleras y haznos sentir tu apasionamiento. Felicidades. Muchas gracias. Y bueno, también teniéndote aquí, creo que vale la pena abrir un espacio para que nos hables un poco de tu experiencia en México, de los varios viajes que has hecho, pero también has trabajado aquí, has producido obras aquí y justo antes de entrar yo te preguntaba cuándo fue la primera vez que viniste, un poco cómo han sido estas visitas hasta el momento en el que produces algo en México en el 2006, ¿no? ¿6? Sí, he venido a México en 91, 92, fue una viaje iniciática que he hecho con un amigo y una amiga, que entré por Nuevo Laredo y bajé hasta Chiapas y Mérida, cruzando todo el país, un mes de viaje increíble, así. Fue una experiencia que me marcó profundamente. Estava leyendo na época O Labirinto de la Soledad, de Octavio Paz, e estava muito interessado. E nesta época tinha uma coisa meio mórbida, em adolescente, não? de esse fascínio com a morte. De um momento de minha carreira, eu fazia imagens de cemitérios, coisas muito pesadas. Tinha uma onda assim, um pouco barroca, não sei, um pouco excessiva. Eu sou de Minas Gerais, de um estado muito barroco. E depois fui limpiando um pouco isso e descobri que as imagens são muito mais sencillas, não são muito mais fortes quando sencillas e menos excessivas. E nesta época que venia a México, estava justamente fascinado com um país que tinha essa relação com os muertos, não? Com a morte. E viajei aí fotografando muitos cemitérios, que me impressionavam os cemitérios coloridos, não? Incrível. E não venia no dia de finados, venia na Semana Santa, eu creio, preparando um projeto para volver no dia de finados, mas acabou que não aconteceu.
virou outra coisa. Então, essa viagem foi muito marcante nesta época. Agora mesmo estou fazendo um livro de meio de carreira, assim, revisitando arquivos antigos, e vendo coisas assim desta viagem incríveis, não, que havia olvidado, que é uma coisa kafkiana hoje, essas coisas de arquivo, não, desde o Super 8, fotografia, negativo, slide, hasta os vários formatos digitais hasta hoje, hard disks e hard disks que têm que organizar, é uma loucura. Então, esta viagem tem muito material que pode ser que vá a ser alguma coisa revisitando isto. E depois volvi a México umas 4 ou 5 vezes mais, invitado para eventos diversos como esta exposição em Carrillo Gil. Fui jurado aí um festival em Guanajuato, San Miguel Allende. Participei de FICO 2 vezes e de Guadalajara uma vez, com largos, com minhas películas. Sim, e outras coisas que vi, não recordo todas as vezes, mas entre 2004 e 2006, 2007, venia assim como 5 vezes a México. Foi um período muito mexicano em minha vida e foi uma experiência muito interessante. Fui invitado por José Springer, que era um curador de acá, para fazer um trabalho sobre chocolates, que para mim era uma outra coisa, mas ele me explicou que era chocolate na época. E aí quedei no centro, aqui cerca del Zócalo, tentando ter alguma ideia, caminhando por las calles, e quedei bastante fascinado com o sonido e a musicalidade das vozes de los vendedores ambulantes das caixas aí ao redor de Zócalo. E queria ser alguma coisa com esta musicalidade, mas não sabia o que. Aí volvi a Brasil e chamei a estes mis amigos del Grivo, que fizeram todas as minhas trilhas sonoras, que trabalham comigo em todos os meus projetos, com o sonido. Volvimos ao México na Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Vimos os jogos aqui, foi um momento muito interessante, para gravar o sonido de los ambulantes. He hecho uma película que se chama Sin Peso, que é uma película, um corto, que passou no museu, que eu não sabia, eu sabia o que gravar em termos de sonido, mas não sabia o que acompanhar estes sonidos. Aí, porque filmar a los ambulantes quedaria muito óbvio. Aí que percebi como uma coisa muito pictórica, que parecia pintura, uma pintura mais especificamente brasileira, de um momento concretista, neoconcretista brasileiro, de umas figuras geométricas flotantes em las calles que põem tiendas, não? Aí de colores variadas, aí e várias figuras, várias formas geométricas que se quedam flotando assim na calle, formando um dibujo maravilhoso. E quedei filmando isto, solo isto. Então, a película é simplesmente estas formas coloridas, geométricas e os sonidos de los ambulantes. E o título é muito importante porque sin peso, que é uma coisa que flota, e peso, a moneda, que os ambulantes estão vendendo coisas, não? Então, é um vídeo que me gusta muito, que é muito sencillo, que eu consegui, eu creio, resolver muito bem a relação entre imagem e sonido, que para mim a essência de cine é isto, não? A outra película era também algo que se passou como meus trabalhos mais contemplativos, que eu encontro algo que está se passando na calle, vou e filmo e já está a película, que foi um ninho. Havia uma muestra de dança indígena aí em Zócalo, como há sempre com muitas plumas, essas indumentárias
indígenas maravilhosas. E no meio de los índios, um ninho vestido como um super-herói japonês, uma dança completamente distinta de los índios, e quedei aí com a câmera focalizada em el niño, e todas essas colores de las vestimentas indígenas passando por el niño, hasta que el niño se cansa e deita assim com a barriga para cima e se queda mirando para o cielo e termina a película, que se chama Peyote. Eu imaginei isto, trance de peyote. Então, há muito de esto em meu trabalho, não? Coisas, eu costumo dizer que minha matéria-prima fundamental é a realidade ou as realidades que eu vou viviendo, né, que me espantam, digamos assim. O motivo detonador de um desejo é o espanto para mim em minha obra. A realidade para mim, eu costumo dizer de uma metáfora que é se imaginarmos a realidade como uma superfície de um lago, existem 3 formas de nos relacionarmos a essa realidade. Ou quedamos aí sentado ao borde do lago, em uma posição de contemplação da realidade, como no caso do peyote, que eu estava contemplando uma realidade, não? E filtrado por uma mirada. Então, tem vários trabalhos que eu he hecho que são com estas características muito fortes, por exemplo, de La Ventana de mi Habitación, que são 2 niños também peleando, coisas que vou encontrando assim que têm um sentido muito forte de contemplação. Uma segunda forma de relacionarmos a este lago seria correr uma pedra, e uma pedra enquanto um conceito ou uma proposição, e lançar neste lago para desorganizar um pouco esta realidade, para tremblar um pouco a água. E isto, por exemplo, Histórias de Não Ver, é um pouco isso, não? Tinha uma proposição muito forte, não? Anterior, Calha de Mano Dupla, que invito a pessoas a cambiar de casa, que vai passar aí na mostra também. E uma terceira forma seria você mesmo se lançar no lago, não? E estes seriam trabalhos mais imersivos, de imersão, não? Como quando eu quedo 20 dias aí com um ermitaño na montanha, ou quando me envolvo com o mundo de los andariegos, que são trabalhos que me trazem um sentido de imersão maior, não? Então, basicamente, em México, e claro que essas categorias não são estanques, elas se mesclam. Claro que quando estou com o ermitaño, tenho momentos de contemplação e de conceptualização também de trabalho, como também acá em México tuve aí um momento de contemplação com este ninho, nesse momento assim fugaz, quase um regalo de Deus, quase. E também um trabalho de conceptualização de algo que é uma música, de las vozes de los vendedores, e como completar isto, não, em uma obra audiovisual. Hablabas de tu colaboración con Ugrivo desde el principio o desde que empezaste a hacer cine, que ellos son un colectivo que hacen música experimental, realmente son súper interesantes, hacen piezas de sonido con todo tipo de objetos y tienen una sensibilidad también muy particular como músicos. ¿Cómo se da el inicio de esa colaboración y cómo son ellos los que te acompañan ahora en todos los trabajos? Bom, o Grivo realmente é quase uma minha cara metade, como diz no Brasil, né? Porque eu sou um ser da imagem, para ser audiovisual precisa de alguém de sonido, não? E quando encontrei o Grivo, resolveu muita coisa em minha vida, porque ganhamos uma autonomia muito grande, não? De fazer coisas e não depender de mais nada. Tive uma identificação muito forte. O primeiro trabalho foi um curto de ficção que invitei a Canarinho, de los dos, para ser o actor da película. Pero quedou muito mal. Não, estava bem, pero
pero la trilha muy mejor, ¿no? Entonces empezamos a hacer trabajos juntos y la convivencia con esses dois tipos muy fascinantes me ensinaram muita coisa. Me ensinaram principalmente a como escutar, ¿no? Que eles vieram de uma formação assim, John Cage, música contemporânea, de músicos que realmente pensam a música, ampliam a apreensão da música enquanto fenômeno mais amplo que engloba todos os ruídos do mundo, ¿no? Que existe, incluso o silêncio, ¿no? Esto me ha hecho desenvolver um interesse muito grande enquanto filmo, enquanto edito minhas películas, e sempre prestar atenção especial a essa relação entre imagem e sonido. Por exemplo, muitas vezes hago plano cinematográfico muito largo justamente para que a música ou para o sonido seja a camada principal, para dar espaço a que o crivo entre, por exemplo. E o mesmo acontece com eles, o respeito que tem ele por as imagens é impressionante, porque muita gente que faz trilha sonora tem pouco o vício, a adição, não? São adictos da música, adicción, sí. Porque a música é uma coisa muito sedutora, que conduz muito a emoção de um espectador. E é muito fácil pôr uma imagem bonita com uma música bonita. Então, o que passa com Grivo é que tem respeito por o silêncio, por a imagem. Os momentos de silêncio de uma película é fundamental. Casi essa coisa de Mies van der Rohe, el menos e mais, não? Que é pouco seu trabalho, e criam também tienen como uma produção de ruidagem de coisas muito variadas que confluem muito com meu trabalho gambiarra, é uma coisa da precariedade de la ser. Por exemplo, hacen shows, espetáculos que por exemplo, que às vezes fazem com mis vídeos a live, como se diz isso? Música? Não, música ao vivo, soundtrack ao vivo. Proyectando video. ¿No? Proyectando video, hacen a música en el palco, e às vezes hacen, por exemplo, Word, que é um vídeo que he hecho com Rivani, de duas formigas carregando as palavras world, palavra, mundo. A película basicamente é isto. Os meninos, os chicos quedam aí com uma mesinha, com hojas secas e micrófonos passando aí nas hojas, fazendo isto com as hojas assim. Então, fazem cajas sonoras com aparatos muito sencillos, muito banales, que produzem sonidos e compõem, por exemplo, uma trilha sonora que me encanta muito é del vídeo Quarta-feira de Cinza, que é Miércoles de Ceniza, como chama esse? Sim. Miércoles de Ceniza, que são também com formigas, grandes atrizes de minha obra, as formigas e as burbujas, formigas carnavalescas em Brasil que carregam confete, como quando termina o carnaval de los hombres, empiezan os carnavales das formigas, ¿no? E el Grivo he hecho uma película, uma música que é sambinha com palito de fósforos, chama-se cerilho de fósforo, quando o sonido do cerilho de fósforo quando toca a mesa, assim. Este sonido foram fazendo combinações até formar samba, porque em Brasil os sambistas fazem muito samba com a caixinha de fósforo, com a caja de fósforo, não? Pero esse sonido é incrível. Então,
de una delicadeza, de una musicalidad espantosa, ¿no? Entonces, hablar de Grivos, yo voy a quedar aquí haciendo loas todo el tiempo para ellos. No, pero es muy interesante al ver varios trabajos tuyos, como realmente el sonido sí tiene una parte muy importante y sí pesa mucho, como decías, imagen y sonido y el trabajo de ellos. A veces son muy olvidadas, ¿no? Muchas obras de cine que se olvidan del sonido, que la imagen siempre es muy más importante, a veces, en la historia del cine. A veces también el diálogo, no la palabra. También. No sé si haya preguntas del público, allá hay una. Buenas noches. Por todo lo que nos has contado, creo que todo tu trabajo, así como también... Sí, no sé. Perdón. Que sí, que durante todo lo que nos has hablado acerca de tus filmes y de tu trabajo, se podría decir que son como partes de un diario poético. Entonces, pues a mí me gustaría preguntarte cuál fue como la primera hoja de ese diario poético para ti. O sea, ¿dónde empezó toda esa visión que usted tiene acerca de hacer ese diario poético que va desde sus memorias, así como todas las anécdotas que pues ahora nos está contando, ¿no? Que no solo se quedan en lo que nosotros vemos en una proyección, sino en lo que usted hace al escribir ese diario poético. Y la otra pregunta es que si le interesaría o si alguna vez ha pensado en escribir teatro. ¿Escribir teatro? Teatro. Ajá. Dos preguntas difíciles. La primera hoja de este diario poético realmente es la última, yo creo. Es por lo menos la que más me encanta. Yo siempre estoy enamorada de lo que he hecho por último, yo creo. No sé si da para entender un poco. Porque yo creo que tenía que hacer un esfuerzo de memoria aquí para lembrar, para recordar la primera hoja de este. Yo concordo contigo sobre un poco este deseo de traer el cine un poco más cerca de un trabajo más solitario, como un cine estilógrafo, como una cámara caneta, una cámara lápiz, como un escritor un poeta puede escribir un poema solo con una caneta, un fotógrafo con una cámara, y un cineasta también puede hacer cine solo ahí con una cámara, ¿no? Entonces es como un diario mismo, voy viajando, viviendo y grabando cosas, filmando cosas, un poco caóticamente, y es esto. Por ejemplo, muchos de mis trabajos fotográficos son inventariais, justamente para me adaptar a um tipo de vida de viajante, de viajero. Porque, por exemplo, as gambiarras, quando veio a México, às vezes, quando venia aqui, saía sem mapa nessa cidade imensa para buscar gambiarras ou paquerinhas ou raivinhas. Há vários trabalhos que são inventariais, de coleções que hago durante a vida toda, para adaptar um pouco a esta coisa de uma pessoa que camina por el mundo encontrando coisas, não? Pero não sei qual foi o primeiro. Esta seria muito difícil de responder. A segunda pergunta sobre o teatro, não sei. Eu tenho uma certa dificuldade com o teatro, talvez por pouco acesso a uma boa dramaturgia em minha cidade. Não tenho o hábito de ir ao teatro, nunca tuve. Então, não, sou de las artes que la que menos frecuento. Eu sou hoje muito mais apaixonado por la literatura do que por el cine, por exemplo. Vou pouquíssimo ao cine também. A mim me encanta ler. Teatro, também a vida cambiou, não? Porque com 2 filhos, não sei o quê, niños pequenos, sair para o teatro, para o cine, é uma coisa. Mas não tenho muito também uma capacidade dramatúrgica, entende? Agora, na minha última película, que eu he hecho com Marcelo Gomes, que é cineasta brasileiro que me gusta muito, que tem aí sim uma experiência maior com atores, com dramaturgia, com guiones. Me gostou fazer isto, mas foi uma primeira experiência completamente distinta de todo o que havia feito. Esta película que vai passar amanhã,
inspirada em um conto de Edgar Allan Poe, El hombre de la muchedumbre, que he hecho um guión, he hecho coisas assim que jamais imaginava, como curva dramática, pensar uma curva dramática de uma película, que é muito interessante, porque para mim a curva dramática de um personagem, por exemplo, não? Que é uma coisa muito importante, que deve ter no teatro também, não? É uma peça teatral também deve ter uma curva dramática, mas para mim a curva dramática estava também em todos os elementos de uma película, não? A imagem, o sonido, todo isso tem uma curva dramática, não? As formas, os colores, não só os personagens, não? Pero pode ser que sim, que um dia, por exemplo, mi actor de Existo. Por eso le hago la pregunta. Por eso le hacía esa pregunta sobre el teatro. Yo quedé como muy impactado de esa película, acerca de cómo es que se relaciona esa interacción entre el actor y la audiencia, ¿sí me entiende? Entonces me llamó mucho la atención y pensé que había como un poco de esa idea de hacer teatro. Por eso le hacía la pregunta. Sí, esta película que es muy también, todas las películas son muy diferentes de cada una, ¿no? Son muy distintas. Esta es también inspirada en una obra de un poeta brasileño, Paulo Leminski, que era una obra así muy radical, como un Ulisses brasileño, así, James Joyce, né? Uma coisa muy radical de lenguaje. Me invitaram a fazer uma película sobre este poeta e eu he hecho sobre este livro dele que se chama Catatal, que era uma coisa sobre o poeta imaginou se René Descartes tivesse venido a Brasil durante o tempo que Maurício de Nassau, a corte de Maurício de Nassau quedou em Pernambuco no século XVII. E era o padre do cartesianismo, não? Do pensamento moderno, da filosofia, René Descartes, encontrando uma situação na realidade completamente tropical, caótica, irracional, louca, e era um processo quase de desnudamento da razão, o processo de la curva, digamos, o trajeto da película era um pouco isto, pero não havia guión na película, como sempre. E João Miguel, o actor, que é um ator muito bueno do Brasil, muito amigo meu, me perguntava, pero como vou fazer uma película sem guión? Nunca, é impossível para um ator, eu não sei como fazer isto. Sim, João, tu eres um filósofo, o que hace um filósofo? Um filósofo pensa, não? Sim, então pensas que eu vou filmar tu pensamento, ou você pensando, e vamos, leímos toda a obra de Descartes, e nos impregnamos do assunto, não? E João Miguel ha hecho uma atuação fantástica, um primor, porque consigo perceber seu pensamento em cada gesto de seu corpo, em cada mirada de seus olhos. E esta película, mas, é uma película de uma coreografia entre a câmera e o actor, todo o tempo. É como uma dança entre a câmera e o ator. Que foi também uma película hecha com 5 pessoas. A equipe tinha 5 pessoas viajando para o Brasil, 6 pessoas. Então, e João Miguel viene do teatro, é um grande ator de teatro também, então, por isso, talvez a película tenha um pouco mais. E me invitou a fazer uma peça com ele também, não sei, talvez vai ser, sobre um artista brasileiro, Arthur Bispo do Rosário, que é um artista genial, que viveu em manicômio toda a sua vida e ha hecho obras primorosas, maravillosas. Había otra pregunta allá. Acá hay una, si no. Cabo, lo estoy disfrutando mucho. El fin del sinfín me parece un acercamiento. Sí. El fin del sinfín me parece también un acercamiento a la microhistoria. Y por ello quiero preguntarte si a través del retrato de estas personas lo has llevado, además de a los museos, a los festivales, tus trabajos los has llevado a las regiones en las que has trabajado, no sé, Paraíba, Nordeste, para que las personas que han sido filmadas, los filmados,
puedan reconocerse en sus contextos y reconocer la otredad en sus contextos también. ¿Cómo ha sido eso? Si yo he elevado la película para que los personajes... Para... La verdad. Sí, claro que eran muchas veces, no tenía tiempo ni para volver a todos esos sitios, ¿no? Mi vida siguió haciendo otras cosas, porque hace una película y después quiere hacer otra, ¿no? Como un hijo, quiere que tome libertad y vida propia, ¿no? La película, porque, pero claro que, por ejemplo, hay casos curiosos, las oportunidades que tuvo de mostrar la película, por ejemplo, para La Partera, aí que vivia no interior de Minas, estava, por acaso, na cidade, em um festival de inverno em Diamantina, que é no norte de Minas, e aí resolvi pegar a película e fui um fim de semana para Milho Verde, que é uma cidade bem chica, que não há cine, não há nada, quase nadie havia visto cine nesta cidade. Fui aí com as pessoas, com um projetor de vídeo. Havia uma capelita aí, uma iglesita bem pequena. Saquei todos os bancos da igreja para fora. Havia alrededor da igreja tinha um gramado muito lindo. Puso aí os bancos e fui de todas as casas da cidade invitando para uma sessão de cine em la igreja à noite. E toda a cidade foi a ver a película. Sentaram em los bancos da igreja e projetei na parede da igreja a película e foi emocionante, porque por acaso a película, por exemplo, estava subtitulada em inglês, porque tinha uma cópia e por acaso tinha subtítulo em inglês. E aí uma amiga de Dona Santinha, que era essa viejita parteira, disse: "Ô Santa, eu não sabia que falava inglês, tu." Então, eu queria muito, não, mostrar essas coisas, mas é um outro trabalho, assim. Tem projetos em Brasil muito interessantes por exemplo, há um rio fundador de Brasil, que é o Rio São Francisco, que nasce nasce em Minas Gerais e cruza Minas Gerais inteira e cruza o Nordeste até o mar, até o Oceano Atlântico, e cruza o meio de Brasil, e há um processo de povoamento de Brasil, todo passando aí por São Francisco, e são cidades que beiram rio muito parecidas, que têm arquiteturas parecidas e tudo isso, e são muito miseráveis, são muito pobres. E há um projeto, por exemplo, de levar cine através deste rio para as populações ribeirinhas aí, e várias de minhas películas já passaram aí. Então, tem em Brasil iniciativas deste tipo, pero não, pessoalmente, só eventualmente hago uma coisa assim. Sí, claro. Igual espera el micrófono. Un poquito de portuñol también. Bueno, eres de Minas Gerais, ¿no? La cultura barroca ahí súper fuerte. Y al mismo tiempo, hablas de dos cosas que me llamaron la atención. Dos palabras. El espanto, ¿no? Que, por ejemplo, la escultura de Aleijadinho, ¿no? Siempre los santos están como espantados, como perplejos. Y después, sobre tu experiencia con Grivo, con ese menos es más, de Mais Van der Rohe. Entonces, a mí me gustaría saber cómo manejas como esos dos polos, ¿no? Este barroco fantástico, espectacular y sublime, y este pensamiento contemporáneo de limpiar siempre las cosas y menos es más. ¿Cómo son esos dos Carl Guimarães y cómo se interrelacionan esas dos personas? Muy buena pregunta. Es un embate interno constante de mí conmigo mismo. Es una locura. Porque tengo siempre que me conter un poco, porque tengo una alma un poco así barroca, surrealista, ¿sabe? Que en mis primeras obras, que están ahí muy extrañas, muy locas. Y claro que va viviendo, va amadurecendo, va conociendo, sabiendo relacionar con las cosas,
Es un aprendizaje, ¿no? Así, principalmente la sencillez de las cosas fue un trajeto de mi vida, la fuerza de la sencillez, de la simplicidad, ¿no? En portugués decimos así, ¿no? La simplicidad. Porque una imagen é uma imagem, uma palavra é uma imagem, uma mirada é uma mirada, então não precisa complicar muito as coisas. Eu creio que quando jóvenes, casi todos os jóvenes são assim um pouco, eu era assim também, muito de moda, não? Essa coisa, na época dark, punk, não sei o quê, mórbida, vestido de negro, em los 80, assim, que era um pouco poner camadas e camadas para ocultar a sencillez de uma coisa. Hacía muita sobreposição de imagens, pegava uma imagem e ponia textura, texturizava ela, simplesmente por efeito estético, estetização gratuita, não havia justificação, enquanto, por exemplo, agora em minha última película, El Hombre de la Muchedumbre, é uma película quadrada, de um formato 3x3, como um Instagram, ou uma Polaroid, ou uma 6x6. E não é simplesmente por um delírio estético, ou um modismo, é justificado em uma vontade de tradução de um sentimento de um personagem. Del personagem este que le encanta quedar em la muchedumbre, e nós queríamos passar uma coisa claustrofóbica na imagem, por isso o quadrado é muito mais eficiente para esta sensação claustrofóbica que o scope, não? A sensação de solitude em meio de uma multidão, o quadrado funcionava muito melhor. Além dessa coisa do extracampo, trabalhar com o que está fora do campo cinematográfico e tudo isso. Então, hoje consigo justificar um pouco essas aberrações barrocas ou estéticas, e tenho um pouco mais consciência do que ser uma coisa simplesmente um pouco a transgressão pela transgressão, que é uma coisa muito dos jovens, da adolescência, como eu fui também. Mas é um embate, eu tenho uma tendência adolescente hasta hoje. Pero así, también te llama la atención, por ejemplo, existe de estos plásticos no coloridos, los chianguis. Y yo pienso que existe referencia a ellos, ¿no? Sí. Cuando dijiste de los chianguis, de los plásticos de colores, te refería a obra de Elliot Sica, ¿no? Sí, sí. Y entonces también es como esto, los parangolés, espectacular también, ¿no? Y también bueno, entonces yo pienso que, no sé si pienso, yo percibí que a veces como jalas ahí, ¿no? Toda su herencia barroca, cuando necesitas de ella, con una intensidad muy fuerte, ¿no? Tienes como esa bagaje cultural así. Sí, esto não há como fugir disso, porque estou impregnado disso, claro. Sou de Minas Gerais, sou assim, não? Não tenho também que dar, mas às vezes sinto que passa um pouco do ponto, não? É uma coisa, eu também não tenho, há obras que hace que podia ter sacado esta, por exemplo, sem peso, puso aí uma bandeira de México no final, que não tinha que estar aí, por exemplo, pero faz el parte barroco es excesivo. El barroco es excesivo. Sí, não precisava, porque a obra tem o momento de parar é importantíssimo, de saber onde termina por exemplo, um projeto de edição é uma loucura. Eu sempre brinco que uma edição não termina, tu desiste, porque é infinita as possibilidades. E saber o momento, o ponto exato onde a película, a entidade está perfeita aí, ou como queria estar, é muito difícil, porque está impregnado tanto da coisa que não tem, às vezes, distanciamento para saber. Aí tem que guardar aí em banho-maria, quedar aí um ano sem ver a película, volver, mas não tenho paciência, sou muito... já quero fazer outra coisa, outra película, sou muito rápido em produzir as coisas. Não, hago obras, películas e me olvido incluso de lançar a elas no cine. Muitas vezes tardam muitíssimo para chegar ao cine, por exemplo.
Buenas noches. Pues reiterando lo que dicen los compañeros de ambos lados, tanto el disfrutarlo como el admirarlo y ver cómo en el cine puede haber una perspectiva diferente al tener un público también diferente, tal vez más pensante. Pero bueno, preguntando en el futuro cercano, ¿hay algún proyecto para el próximo mundial que es contradictorio, tanto porque enfrentaría la situación de la población en general y lo que lleva y conlleva hacer un mundial de fútbol, más ahora en estos tiempos de tanta tecnología? Quisiera saber si ha tenido considerado plasmar un poco tanto los ruidos, las imágenes y la mezcla de tantas culturas que se reunirán en breve en su país. El proyecto es ganar la Copa. Primero. Los compañeros son muy famosos. Sí. No, en Brasil la situación está un poco conturbada, ¿no? Porque hay, al mismo tiempo que el fútbol está impregnado en el sangre del brasileño, ¿no? Que es una cosa que respira todo el tiempo la cuestión del fútbol. La situación de hacer una Copa es una situación muy ridícula, muy... La fuerza que tiene esta Federación FIFA, por ejemplo, de fútbol es increíble, ¿no? Que llega como un deus en un país y cambia todo. Y no interesa a los habitantes de ese país, es una cosa increíble. Pero yo, personalmente, pienso en salir de Brasil en esta época. Mi proyecto es ir para Uruguay, tierra de mi mujer, quedar ahí cerca, porque vai quedar muito caótica a coisa. Também me encanta ver a Copa em outro país. He visto aqui em México, em 2006. A mim me encanta ver em outro país como os torcedores, como se diz torcedores? Los aficionados, ¿no? Sí. Porristas se comportam nas calles, que é momento muito festivo, muito emocionante, né? A mim me encanta futebol e a Copa do Mundo é sempre um momento mágico, não? A mim me encanta ver esse fenômeno em outras culturas, não? Apesar de nunca ter visto uma Copa em meu país e he escuchado muitas histórias de meu papá, de meus tios, que no fatídico 1950 que o Uruguai ganhou o último gol aí, foi o Maracanazo, não? O famoso Maracanazo, que foi a maior comoção que o Brasil já tuvo. Todas as pessoas chorando na calle. Incrível. Houve suicídios e tudo. E o Uruguai, a maior comoção também, porque, por exemplo, incluso o número de teléfono do Ayuntamiento de Montevideo é 1950, em homenagem a 1950, em homenagem a la Copa. Tenemos tiempo para una pregunta más, si hay alguna, si no vamos a cerrar, pero si acá hay una última. Hola, buenas noches. Yo te quería preguntar porque, digamos, sobre todo tu trabajo audiovisual, me parece que más allá que sea corto, largo, Super 8, 16 o video, tiene mucho más que ver con el documental, ¿no? Entonces, mi pregunta tiene que ver un poco con cierto debate dentro de lo documental, que es el nivel de creencia, si se quiere, ¿no? Es decir, yo hoy vi dos películas muy distantes, una Alma de Dragón y, bueno, recién El fin de Sin Fin, una que tiene casi 15 años, otra muy reciente, una hecha en colectivo, digamos, con otros realizadores, otra ya solo, etcétera. Y las dos me plantearon como la misma pregunta, ¿no? A pesar de esas diferencias, que es ¿cuánto vos creés? No sé si tanto en los personajes, ¿no? Pero casi como que en las personas. Yo digo, ¿él cree en la tarotista? ¿Él cree en el profeta? Porque también a la par, si bien me parece que no llegan a ser, tal vez sin llegar a ser películas irónicas, hay algo de eso, o hay algo de un nivel de sospecha por lo menos, que son películas como que están ahí bien ambiguas.
Entonces es como casi la pregunta no ya de la creencia del espectador en lo que ve, sino casi la del realizador en lo que ve, ¿no? No sé si me expliqué. Sí, un poco. Yo creo que creo. Yo creo que creo. Sí, yo creo, claro. Esto es lo que... cuando eleges a alguien o a alguna cosa como un objeto de tu obra, crees en esto. No importa si es verdad o mentira. Yo creo que todo, no hay ficción documental, todo es mezclado. Un personaje real está interpretando, actuando sobre sí mismo. Es un actor de sí mismo. Entonces, para mí no interesa si está diciendo la verdad o si la mentira, si yo creo, si aconteció de fato esto o si no aconteció, pero yo creo en la fuerza de la expresividad de lo que está me diciendo, de lo que está, de la mise-en-scène que está haciendo en frente de la cámara, del poder de sorpresa, de absurdo y de novedad para mí que son esas personas. Entonces, yo soy movido mucho a esto, a este tipo de personas que principalmente, la palabra es esta, que tengo fe y creencia diante de ellas. Basicamente esto. Yo creo que arte también es un poco religión, es cuestión de fe también. De fe. ¿Fe? De fe. Qué horrible. Bueno, pues con esto vamos a cerrar. Cao, gracias por la generosidad de tu tiempo, porque aterrizaste aquí, y gracias a todos también por estar aquí. Nos invitaron a un cóctel allá abajo, así que... Gracias.